Celestial, amigo Jesus, nosso Guia e Mestre, hoje estamos aqui todos unidos e reunidos em Teu nome. Agradecemos, Senhor, podemos aqui estar e compartilhar com estes amigos queridos uma linda palestra que um amigo nosso de muito longe veio aqui para nos dar. Agradecemos o amparo, a ajuda da equipe espiritual bondosa e amiga que nos cerca de apoio, de cuidados, e que fez com que tudo corresse bem, para que todos estavam no plano físico e no plano espiritual. Pedimos, Pai, que todos aqui, unidos e reunidos, com muito amor no coração, com muita vontade de aprender mais sobre as tuas leis, que regem esse universo imenso que nos ampara a todos. Agradecemos e rogamos a proteção e auxílio ao nosso querido palestrante, que ele possa ser envolvido por benesses salutares, de energias de amor, que é o tema da noite de hoje. Muito obrigada, Pai, porque a tua vontade seja sempre feita sobre a terra. Assim seja, Senhor. Bem, começamos boa noite e damos as boas-vindas a todos, encarnados e desencarnados, mas principalmente queremos dar as boas-vindas a esse visitante tão especial que é Jesus, que está entre nós, né? Emanando o seu amor, envolvendo a todos nós, nos concedeu a oportunidade de aqui estarmos também, para sermos presenteados com uma palestra, um tema bastante singular, mas que faz parte de todas as nossas vidas. E a escolha do tema foi algo também muito inspirado e tem a ver exatamente com a grande proposta, que é unirmos a todos em uma só proposta, o amor que cura. E vou apresentar nosso querido amigo e irmão. Vou chamar hoje ele de Andrei. É esse mesmo nome. Então, muitos de nós já o conhecemos, né? Já tivemos a grata alegria de recebê-lo. E, mais uma vez, estamos sendo presenteados pela presença do Andrei entre nós. Bem, para apresentar aqueles que ainda não o conhecem, eu vou falar. O Dr. Andrei Moreira é espírita e médico generalista. Formou-se na Universidade Federal de Minas Gerais e especializou-se em homeopatia pelo Instituto Mineiro de Homeopatia e é presidente da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, dentre tantas outras atividades e tarefas que ele realiza, não só no Brasil, mas uma grande parte do mundo também. E graças a Deus está sendo dada a oportunidade de ser levada a mensagem de libertação e de amor. E ele, dentro dessa programação que ele tem bastante corrida, ele conseguiu, né, encontrar um tempinho para mais uma vez estar aqui em nosso convívio. Então, Andrei, seja bem-vindo entre nós. E que nesse momento que vamos passar juntos, a grande proposta do maior sentimento que une todos nós, que é o amor, né, faça-se presente através de vocês. Boa noite a todos. Sempre uma grande alegria retornar aqui, não é esforço nenhum. Aliás, é presente do meu coração, porque esse grupo é muito querido, formado por pessoas muito queridas e com uma vibração espiritual muito singular. Eu sinto muitíssima vontade aqui. Os espíritos também têm mais facilidade, ao que parece, de nos envolver nesses climas espirituais adequados. E nós rogamos a Deus, então, que nós possamos
ser instrumento da vontade do alto e que o nosso verbo corresponda àquilo que Deus espera de nós. Nós vamos conversar hoje a respeito do amor que cura, que é um tema muito caro ao nosso coração, porque é a essência da doutrina espírita. O Espiritismo é uma ciência e uma filosofia de consequências religiosas, essencialmente cristã, que tem na sua base os valores do Evangelho e fundamenta-se na concepção do ser humano como um ser divino, criado a partir do amor, sustentado no amor e caminhando para o amor. A realidade de cada um de nós é de espíritos imortais que estamos na matéria, desenvolvendo-nos gradualmente nas experiências, no caminho do progresso, adquirindo aquela capacidade necessária para fazer brotar aquilo que está latente dentro de nós. A experiência da reencarnação assemelha-se à experiência da semente, que, abrigando-se na terra, é nutrida por aqueles elementos que a compõem e que fazem revelar a genética que está presente desde sempre na semente. O ser humano, enquanto centelha divina, ele é a semente do Criador, criado à sua imagem e semelhança, destinado a revelar e a expressar a grandeza do Filho de Deus que é. E reveste-se de matéria, qual a semente reveste-se de terra, a fim de se nutrir nas experiências dos elementos materiais. Mas assim como a terra não dá essência à semente, a matéria também não confere essência ao espírito, porque a sua essência em si mesma é imaterial. Ela provém da grandeza primeira, que é a fonte primária, ou a causa primária de todas as coisas, suprema inteligência do universo, que é a definição que nós damos para Deus. O amor tem sido muito pensado, muito refletido e muitas vezes pouco compreendido, porque é uma das muitas palavras que, de tanto ser usado, acabou tendo tantos sentidos e tornar-se tão popular que, de certa forma, perdeu a sua eficácia e a sua importância na significação para os nossos corações. Porque aquilo que a gente vai utilizando e banaliza acaba perdendo o seu significado. Então, no português, nós utilizamos a palavra amor para representar desde o ato sexual, dizendo que o homem, por exemplo, fez o amor com uma mulher, ou seja, o ato físico, até o amor divino, falando que o amor de Deus nos une. Tem ampla significação e muitas vezes, quando nós dizemos a respeito deste termo, as pessoas não sabem do que exatamente estão falando. Nos seminários é muito comum as pessoas perguntarem, falando, você falou muito de amor, mas o que é o amor? Defina amor, não é? E quando nós entendemos o conhecimento que a doutrina espírita nos faculta e nos fornece, nós começamos a entrar um pouco no entendimento daquilo que seja a significação real do amor. Porque compreendemos que o ser humano, sendo divino, está destinado a divinos fins. O grande propósito da encarnação é fazer-nos revelar pouco a pouco a face de Deus que está presente naquele momento evolutivo. Não a grandeza de Deus total, que nós não temos capacidade ainda de revelar em nós, mas aquela nuance específica que a etapa evolutiva momentânea nos fornece de acordo com a nossa necessidade, o nosso momento e a nossa capacidade, mas sempre representando uma sintonia com o belo e com o bem. O Espírito Paulo de Tarso diz no Evangelho segundo o Espiritismo que a grande destinação do Espírito é o culto harmonioso do belo e do bem. E então nós podemos sintetizar a palavra amor em todo movimento que produz beleza e que produz bondade. Todo movimento útil que gere promoção humana, que gere progresso, que gere crescimento, que gere integração do ser com a sua unidade essencial, que é a realidade espiritual, que é aquilo que nos dá sentido e significado para a existência. Nós falamos muito do amor como se ele fosse algo que nós devêssemos conquistar, algo que se busca, algo que se procura nas relações, algo que se vai encontrar fora. Muitos condicionam a sua felicidade ao encontro do amor, como se
para sermos felizes fosse necessário encontrarmos alguém ou alguma circunstância que nos preenchesse a alma deste sentimento que é grandioso. No entanto, entendendo o ser humano à luz da imortalidade da alma, nós passamos a compreender que o amor não é algo que se busca fora. O amor é a própria estrutura da vida. O amor é aquilo que vibra nas nossas entranhas, na nossa unidade mais profunda. É aquilo que está sustentando a existência, aquilo que fomos, aquilo que somos e o vir a ser também, para conduzir-nos ao caminho da nossa destinação final. O amor encontra-se oculto dentro de nós enquanto potência, à semelhança do diamante que se encontra oculto no seio da terra e necessita ser trazido à luz para brilhar, refletindo a luz maior que é Deus. Então, a terra que esconde o diamante, na nossa visão espiritual, poder-se-ia comparar às imperfeições que nós colocamos na personalidade que é passageira, ocultando o self ou o ser divino que nós somos em essência no mais profundo. As características momentâneas, porque a personalidade, ela é uma janela que nós nos utilizamos para comunicar com o mundo. Ela é uma faceta momentânea do espírito em uma determinada encarnação. Revela a necessidade e a programação de um momento, daquilo que nós decidimos trabalhar em um determinado instante evolutivo, ou que a misericórdia divina nos sinalizou diante dos nossos deveres e necessidades para um trabalho momentâneo. Então reencarnamos com aquelas características biológicas, emocionais, sociais que dizem respeito à natureza de provas que devemos experimentar e de experiências pelas quais devemos passar para desenvolver aquilo que no momento está adequado para a vida de cada um de nós. Mas o ser completo que nós somos, ele está oculto até de nós mesmos. Nem nós conhecemos a grandeza daquilo que somos, porque somos muito mais do que a personalidade revela. Temos características que não estão expressas, temos dificuldades que não estão manifestas, temos uma série de conteúdos que está contido no inconsciente, naquilo que a psicologia junguiana concebe com o nome de sombra, tudo aquilo que não se vê, que não se aceita, que não se reconhece, mas que nem por isso deixa de atuar, porque está presente na realidade íntima e essencial do ser. Mas a personalidade, ela é a expressão de um momento, a expressão de um instante evolutivo, tal qual uma subpersonalidade que temos quando vamos atuar em determinado setor da vida. Se estamos na escola, somos estudantes. Se estamos em casa, somos pais, mães, filhos, filhas. Se estamos no centro espírita, somos espíritas. Isso são subpersonalidades, características nossas que se manifestam a cada momento, em cada espaço e a cada instante. E a personalidade, ela é uma interessante construção psíquica, porque ela pode ser uma realidade que revela a essência, ou ela pode ser uma realidade que oculta o ser real que nós somos. Nós podemos comparar a personalidade a uma janela. A janela pode ser de um vidro translúcido que permite ver o interior com muita propriedade, como pode ser de um vidro opaco que não te permite enxergar, ou ainda pode ser de um vidro espelhado que não se veja nada no interior, mas reflita tudo o que está do lado de fora. Há indivíduos que estão tão desidentificados de si mesmo, na ausência do auto-amor, do auto-respeito, da autovalorização, que o que manda e comanda em suas vidas não são os valores que nascem da própria intimidade, da maturidade, da experiência pessoal, mas aquilo que é ditado pelo outro, pelo pai, pela mãe, pela sociedade, pelo governo, pelas leis, sem que aquilo seja colocado numa experiência singular para ser individualizado. São as personalidades que estão espelhadas, guiando-se pela vida exterior, sem contato com o mundo íntimo, que, muito frequentemente, terminam massacradas pela massificação ou pela solidão, porque desconectam-se da fonte interior, que é aquilo que deve nutrir o ser em primeira instância. Já aqueles que têm na personalidade uma realidade opaca, estão intermediários entre a vida íntima, o movimento do próprio coração e a vida exterior. Estão naquela condição que, de certa forma, atende ao exterior e atende ao interior por vezes, mas que não permite aquela realidade mais profunda
se expresse e se manifeste no dia a dia. Isso significa, são aquelas pessoas que nós não conseguimos enxergar, que o olho não tem brilho, que você olha e não sabe o que pensa, o que sente, se o que fala é real ou é uma máscara social, se está conectado com o mais profundo ou não. Já aquelas personalidades que são um vidro translúcido, são aquelas pessoas que o coração transborda pelo olho, que o olho brilha, que enche-se de presença daquele ser, que você olha e vê a verdade expressa, a coerência entre valores e ações, entre fala e prática, porque uma só é a mesma coisa. A vida exterior é a vida interior. Aquilo que mostram é aquilo que são. Ainda que o vidro, que é a personalidade, tenha que ser uma defesa para que o interior esteja preservado, porque assim deve ser. As máscaras só podem cair em verdade na presença do amor, que é aquele movimento de respeito e consideração tão profundas que nós podemos nos mostrar na nossa realidade sem medo de que aquilo que seja mostrado vá ser utilizado desta ou daquela maneira, ou sem a insegurança interior que se preocupe em como o outro vai utilizar aquilo que é percebido. Porque aquele que está conectado consigo mesmo se expressa sem preocupação. Não é? Então, há essas várias opções da experiência momentânea da encarnação em relação ao self. E se nós observarmos o Evangelho, assim como a proposta espírita de resgate da mensagem do Cristo, nós vamos observar que é uma mensagem de reencontro do ser com a sua realidade imortal, com a sua verdade fundamental, com a coerência da alma, de transformar aquele vidro espelhado num vidro translúcido, tão fiel que aquele que perceba, veja aquilo que está dentro, mas aquilo que está dentro não é a parte adoecida do ser, é exatamente a parte sadia, a parte divina, a parte enobrecida que cada um de nós traz dentro do coração. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o maior e melhor modelo dado por Deus aos homens. E os Espíritos respondem, Jesus. É a menor resposta do Livro dos Espíritos. A resposta mais profunda ao mesmo tempo. Porque Jesus, longe de ser uma personalidade religiosa que o Espiritismo nos ensina a adorar, é uma realidade essencial que o Espiritismo nos ensina a vivenciar, conforme nos diz Emmanuel. É uma verdade a ser vivida e não um ídolo a ser adorado. É uma mensagem de possibilidade. É aquilo que veio trazer a experiência do ser redimido em contato consigo mesmo para dizer, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porque a mensagem que eu vivo, aquilo que eu ensino, é uma mensagem profundamente coerente com a realidade que está dentro de cada um. E se nós observamos a postura terapêutica do Cristo, nós vamos ver que ele reconhecia o ser humano como um ser profundamente perfeito, identificado com o Criador. Porque jamais se observou na postura do Cristo, perante qualquer ser humano, a postura de ressaltar a sombra que dominasse a personalidade. Jesus ia na essência, qual uma furadeira que busca lá no interior daquele torrão de terra o diamante bruto que está oculto e traz a luz para que seja revelada a grandeza que está oculta. Jesus amava a cada ser humano e aí vamos observar que o amor que cura é o amor que é profundamente valorizador da experiência humana. Nas posturas de Jesus somos capazes de compreender o que significa esta palavra tantas vezes utilizada e tão pouco compreendida por todos nós. Porque se observarmos os personagens do Evangelho, eles são compostos de figuras absolutamente humanas. Cada um de nós que aqui estamos poderíamos ser apóstolos de Jesus, se hoje fosse o momento em que ele estivesse passando, recolhendo os seus trabalhadores. E está. Mas naquele tempo, o que Jesus fez foi buscar as figuras mais simples da comunidade, aquelas que não eram reconhecidas, que não eram valorizadas, aquelas nem mesmo que sabiam da grandeza que tinham no próprio interior, e dar-lhes responsabilidades tão intensas e tão grandes, que cada uma delas evocou e acordou de dentro de si a grandeza da sua alma, que é aquilo que os Espíritos também fazem conosco hoje, em nome de Deus. Reconhecem a nossa grandeza
dão a oportunidade de trabalho e nos dão a condição de descobrir aquilo que nem nós mesmos sabemos a nosso próprio respeito. Não se importam com as nossas dificuldades, não reconhecem aquilo que nós reconhecemos como sendo os obstáculos. Sabem que cada dificuldade da vida é degrau e que dentro de cada um de nós há uma potência tão intensa e grandiosa que nos dão a sagrada oportunidade de olhar para dentro da nossa intimidade com o mesmo olhar de amor que eles nos dão, acordando em nós esse valor, essa beleza que está muitas vezes adormecida dentro de nós. Se nós olharmos a história de Jesus e se observarmos a história da humanidade, vamos ver que a nossa vida não é uma história de fé na divindade, mas uma grande história de fé da divindade em cada um de nós. É como se o amor de Deus nos olhasse naquela visão mais profunda de um raio-x que vê a essência e nada que está superficial importa, porque ele vê lá dentro aquela figura divina que foi criada como um sonho de amor na eternidade. Aquele instante sagrado no espaço e no tempo em que a bondade divina desejou criar cada um de nós, sonhou para cada um de nós uma vida especial, uma tarefa co-criadora específica, e aquele instante, aquele sonho de amor veio à tona em realidade totipotente, nos fazendo crisálidas divinas destinadas a nos revelar no tempo, tal qual a destinação suprema que Ele nos destinou, que Ele criou para a vida de cada um de nós. Então, quando Jesus passava, vendo aquela multidão de seres comuns, de seres habituais com as suas doenças, dificuldades, dores, belezas, grandezas e feiuras também, na condição de sombra e luz da humanidade, Jesus olhava o Filho de Deus que estava lá no fundo. E naquele momento não importava qual era a cor, qual era a raça, qual era o credo, qual era a opinião, qual era a posição, se errou, se acertou, importava apenas que era um olhar de amor, acordando o Filho de Deus que estava lá dentro, dizendo para aquele diamante bruto escondido no seio da terra: vem brilhar a luz do sol, porque o seu destino é ser grandeza e não é ficar oculto. O seu destino é ser luz que ilumina, não é ser sombra que se oculta. O seu destino é ser afirmação e não negação, é ser força e não potencialidade, é ser realidade na vida de cada um. Então Jesus olhava para aquelas humanidades e acordava ali a beleza e a grandeza de cada um. Quando nós queremos entender o amor que cura, é preciso olharmos a prática de Jesus para vermos como Ele ia paulatina e gradativamente tocando a cada intimidade que Ele visitava. E aí nós vemos que o amor que cura é o amor que resgata a dignidade pessoal de cada um. Não é o amor que humilha, não é o amor que se afirma através da força, não é o amor que diminui, não é aquelas múltiplas significações que nós temos dado para as relações passionais, que muitas vezes um se eleva e o outro é rebaixado. É importante observar que o oposto do amor não é o ódio. O ódio é a ausência do amor momentaneamente não expresso. O contrário do amor é o poder. Quando há experiência de poder, o amor se mostra ausente. Quando há experiência amorosa, o poder cede espaço. Porque aquele que detém poder quer controle. Aquele que ama quer potência. Aquele que deseja mandar, ele está controlado pelo ego. Aquele que deseja amar, ele está evocado pelo prazer da relação. É uma relação muito diferente. Então Jesus valorizava cada figura daquela, fazendo o quê? Tocando a alma de cada um. Quando Pedro estava num dia de pesca infrutífera, Jesus disse a ele: volta ao mar e lança novamente a rede. E ele, tocado no seu coração, disse: Senhor, todo dia eu hei tentado pescar e nada hei conseguido, mas sob tua palavra lançarei novamente a rede. Que força de amor era aquela que movia Pedro, capaz de fazê-lo voltar ao mar da vida e novamente lançar a rede na confiança de que aquele momento seria diferente. Não é nada diferente de todos aqueles movimentos de recomeço que cada um de nós é convidado no dia a dia perante as nossas falhas, os nossos insucessos, as nossas dificuldades, quando a vida fala conosco assim: recomeça com confiança, mas agora sobre novas bases.
na base da entrega, na base da fé, na base da guiança divina, que te diz para semear aqui e não ali, para lançar a sua rede neste campo de atividades e não naquele, nestas atividades que são dignas do coração e não naquelas que são dignas do ego. Não busque agora a sua alimentação naquilo que é da vaidade, do orgulho, da prepotência, da arrogância, do egoísmo, do distanciamento de si, mas agora lança a sua rede no terreno do perdão, da compaixão, da humanidade, da humildade, abrindo mão do desejo de posse e controle para abrigar o desejo de compaixão. E então, o resultado é aquele mesmo que Pedro encontrou. Tamanha quantidade de peixes colhidos numa rede que é preciso que outro barco venha ajudar. Porque é assim, quando a vida de um entra em abundância, a abundância que vem não é destinada só àquele ser, mas a ser repartido. Então é necessário que outros barcos de carência da vida venham se preencher daquela fonte que se fez fonte, daquele ser que se conectou com a essência e deixou brotar ali a beleza da vida. E aí a gente vê que a grandeza da realidade maior é que Deus nos socorre através do próprio homem. Não deixa-nos órfãos, nem atua de maneiras sobrenaturais exclusivas para nos socorrer diretamente através daquilo que nós consideramos como as coisas que nos superexcitam. Nos socorre através do próprio ser humano, fazendo com que aqueles que avançaram um pouco retornem para alimentar aqueles que estão na retaguarda. Aqueles que amadureceram retornam para orientar. Aqueles que esclareceram para instruir. Aqueles que se libertaram para libertar. Porque é da lei que aquele que avance no amor reparta o amor que aprendeu a desdobrar de dentro da sua intimidade. E aí nós vemos uma imagem lindíssima em um evangelho. Quando Jesus, movido na intimidade da sua alma, é chamado por Marta e Maria para buscar a aldeia de Betânia. É que Lázaro, o amigo querido, estava enfermo, dizia o desespero das irmãs. E elas desejavam que Jesus, que se encontrava então pregando na cidade de Jerusalém, distante 40 quilômetros, viesse para socorrer aquele que estava em falta. Mas Jesus é a representação da sabedoria divina. E a sabedoria divina não é ansiosa. A sabedoria divina não se inquieta com as nossas inquietudes. Sabe que há tempo para cada coisa. Debaixo do céu há tempo de plantar e há tempo de colher, tempo de nascer e tempo de morrer, diz o Eclesiastes. A misericórdia sabe do instante da vida de cada um. E então Jesus permaneceu 2 dias ainda naquele lugar. Quando então decidiu retornar. E quando estava a caminho, Marta, que é a representação da ansiedade, vem correndo até ele para dizer: ah, Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Na postura rebelde do ser humano que questiona a misericórdia: ah, Senhor, tu és tão incompetente que não ouviu o nosso chamado. Se estivesse vindo na hora que exigimos, ele não teria morrido. Mas agora não adianta vir, porque ele já está morto. E o que o Senhor está fazendo aqui? É como se ela dissesse isso nas entrelinhas. O que muitas vezes nós fazemos achando que nós estamos nos relacionando com a divindade, quando muitas vezes estamos exigindo de Deus que se comporte conforme nós achamos que é melhor. Jesus não se incomoda, mas narra o Evangelho que Jesus chora. Narra o Evangelho que Jesus se move na sua humanidade. A mesma humanidade nossa que nos abastece a alma e o coração. É que Jesus é a representação da consciência suprema e há uma passagem sublime que nos esclarece o choro de Jesus. Narra a história de Eurípides Barçanufo, que em determinado momento ele se viu transportado para uma região de alta superioridade. Ele, que era um espírito afim com Cristo, levou-se em espírito, atraído pelo amor de Jesus até a sua presença, quando viu ao longe a figura magnânima do Cristo, que lhe sensibilizou profundamente o coração, e Jesus estava chorando. Ele se aproxima, movido intimamente naquela visão e naquela cena, e pergunta: mas Senhor, tu choras? Por acaso choras por aqueles que não conhecem o Evangelho, por aqueles que não têm acesso às verdades universais? Quando Jesus, com extremo olhar de compaixão, mira a Eurípides e diz: não choro por aqueles que desconhecem e permanecem ignorantes. Choro por aqueles que, conhecendo o Evangelho, não o praticam. Por aqueles que, sabendo, não vivenciam. Por aqueles que, tendo acesso à verdade,
não colocam em prática. Então, diante de Marta, Jesus chorava a ignorância humana expressa na sua ansiedade. Como dizer a ela, por que te inquietas, se Deus sabe de tudo? Se podes descansar na confiança da fé, na entrega da sabedoria divina, que tudo provê no tempo certo de cada um, de cada coisa? Por que te inquietas, exigindo que a vida se comporte com o teu desejo exclusivo de controle, quando pode ceder ao acesso à própria intimidade, aonde a intuição pode te guiar para a compreensão da vontade de Deus? E Jesus procura o túmulo de Lázaro. Chama a Maria, que não estava ansiosa como Marta, mas se encontrava sábia, aguardando o momento certo, como aquela que espera o momento do chamado divino. E então ambas acompanham o Cristo até o sepulcro. E aí vemos um amor que cura atuando profundamente. Porque Lázaro estava enfermo e estava enterrado já havia 4 dias, naquela condição clínica que hoje a medicina esclarece-nos como sendo a catalepsia, uma condição semelhante à morte, que nos dá a ilusão de que o indivíduo retornou para a vida espiritual. E Marta, na ansiedade de sempre, sem reconhecer a sabedoria que mais uma vez se expressava, diz: mas Senhor, tu vais buscar o sepulcro, já cheira mal? Como a dizer mais uma vez, o que você vai fazer lá, seu incompetente? São 4 dias que ele já está enterrado, você já não sabe que já está fedorento? O que você vai fazer buscando ele nesse momento? Tivesse vindo antes, ele não teria sido enterrado. Mas Jesus ignora a ansiedade e a infantilidade de Marta. Como ignora a nossa infantilidade também? Porque sabe-nos criaturas em tarefa de amadurecimento e aprendizado e busca o sepulcro. Diante do sepulcro, Jesus para perante a pedra, porque naquele tempo os sepulcros eram cavernas aonde se colocavam os mortos envoltos em faixas, não mumificados, mas envoltos em faixas. Se colocava naquela caverna e cerrava a porta da caverna. E a postura de Jesus diante da caverna é uma postura profundamente terapêutica, que ensina-nos o amor que cura. Assim como ensinou a Pedro à beira do lago de Genezaré, à beira do mar da vida, chamando-o a pescar novamente. Jesus diz à multidão que acompanha: retirai a pedra. Porque quando o ser humano está enfermo, na paralisia da vontade, ou na ausência de percepção da completude real, é necessário que seja socorrido através do próprio homem. Então, o primeiro movimento para socorrer o homem é que o social faça o movimento de socorro. Retirai a pedra, diz Jesus para a multidão. Como dizer, vocês que estão na condição da clareza, que estão em vida manifesta, retirem a pedra para aquele que está morto. Isso significa socorro depressivo, ampara o caído, leva consolo, uma palavra de esperança, uma força para aquele que está abatido no sepulcro da vida, morto na própria ignorância ou morto na própria incapacidade. E a multidão retira a pedra. E naquele momento, nós ficamos a imaginar qual seria a postura de Jesus. Lázaro estava 4 dias dentro do sepulcro. Já estava desnutrido, já estava desidratado, não tinha forças físicas para responder. A esta altura, 4 dias, estava numa condição muito característica da insuficiência renal, aquela em que os rins param de funcionar e alteram todo o metabolismo do corpo. Ele com certeza já não tinha mais força. Nós esperávamos que Jesus corresse na nossa ansiedade para amparar, para pegar Lázaro nos braços e trazê-lo para fora, como dizer, você incapacitado é levado no braço porque não tem condição de fazer o movimento por si mesmo. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus permanece do lado de fora. Olha para dentro daquele espaço de escuridão em que Lázaro está encerrado. Assim como a vida olha para os espaços de escuridão e negação em que muitas vezes nos encerramos e grita com a voz que ordena, assim como a lei divina, dá-nos a diretriz. Lázaro vem para fora. E nós ficamos a imaginar como Lázaro saiu daquela caverna, tendo as mãos e os pés atados em faixa, num estado de desnutrição e do estado de desidratação. Até hoje, acho que ele só pode ter saído assim, pulando, porque era o único jeito de se locomover, todo atado das mãos e os pés. Mas a postura de Jesus é muito simbólica, porque é como se ele dissesse para
para o necessitado, independente do tamanho da sua dor, independente da sua limitação, independente daquilo que você considera ser a sua dificuldade, independente de quantos obstáculos você veja na sua vida, de qual é o tamanho da lista das dores que você alenque, das queixas que você coloque, caminha saindo da escuridão em direção à luz, porque a vida te chama, porque a lei te ampara e a misericórdia te sustenta. A sociedade já retirou a pedra, desobstaculizando o movimento. É hora do seu passo fundamental. É hora de sair do estado de negação para vir para a afirmação. Parar de menosprezar a si mesmo, afirmando a grandeza do seu coração, porque a grandeza não é afirmada na perfeição, mas na humanidade, na característica de luz e sombra, nessa dualidade que faz a nossa realidade humana. E Lázaro sai. Lázaro sai na coragem, guiado por aquela força, chamado pela voz daquele que era o amigo que o amava profundamente. Todos nós temos essa voz amorosa nos chamando, que nos fala não nos outdoors da vida, nos fala na intimidade de nós mesmos, sugerindo uma ideia, dando uma inspiração, propondo um sentimento, trazendo-nos, através de nós mesmos, aquelas soluções para os problemas desde sempre apresentados, cabendo a cada um de nós tomar a coragem de dar o passo, porque a vida, misericórdia do amor que cura, sabe aguardar o movimento de cada um. Jesus não vai dentro da caverna buscar Lázaro nos braços, porque isso seria dizer para ele: tu és incapaz, não tem condição de sair da sua dificuldade. Mas a grandeza da presença divina não é de atuar na beleza, mas é de atuar na humanidade, na luz e sombra. Então, mesmo nos momentos de dificuldade, a grandeza e a força estão conosco. Nós somos capazes de dar passos, de sair daquilo que nos limita. E na hora que fazemos, então fazemos jus a um novo socorro. Quando Lázaro está do lado de fora da caverna, quando ele fez o movimento, Jesus dirige-se novamente à multidão, porque agora era a hora de novo recurso de misericórdia. Lázaro já havia feito o esforço. Agora Jesus se dirige para aqueles que estão à volta: desatai-o e deixai-o ir. Como a dizer para a multidão: retirai as faixas que o limitam. É o mesmo que Jesus faz conosco na vida, mostrando que a cada passo de amor que nós damos em direção a nós mesmos, a vida abre novas portas de possibilidade e de recurso. Por isso que Jesus não espera pessoas prontas. Capacita os de boa vontade que se colocam para o trabalho. Não espera médios perfeitos. Aperfeiçoa os médios que estão à sua disposição. Não conta com indivíduos redimidos. Redime os indivíduos que se colocam a seu serviço. Porque é na fonte que bebemos que a fonte desdobra-se em nós. E então, na hora que Lázaro está do lado de fora, representando todos nós, depois de darmos os passos essenciais em direção à cura, Jesus se dirige novamente para a multidão: desatai-o e deixai-o ir. E é assim que vamos vendo que a misericórdia vai dando sucessivas oportunidades a cada um de nós, mas espera de cada um de nós que saiamos do vitimismo, da negação pessoal, para afirmarmos aquilo que é uma das características do amor que cura: o alto amor. A grandeza da potência, da valorização pessoal, do reconhecimento do Filho de Deus que somos. Alto amor não é egoísmo. Alto amor não é buscar a exclusividade pessoal, não é esquecer-se dos deveres, da sociedade, daqueles que estão à volta. Alto amor é a garantia daquilo que nos mantém em pé. Assim como precisamos nos alimentar para sustentar o corpo, precisamos de alimentar a alma para sustentar os movimentos espirituais. O alto amor é o conjunto de atitudes necessárias para manter a integridade da vida física, a integridade da vida emocional, a integridade da vida espiritual. Há uma imagem muito simples para entendermos a diferença de alto amor e egoísmo. Quando vamos viajar, as aeromoças logo falam dos procedimentos de segurança e dizem: se ocorrer despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre suas cabeças. Coloque primeiro a máscara em si mesmo, para depois ajudar quem está ao lado. Alto amor é você, diante das despressurizações da vida, pegar a máscara e colocar em si mesmo, porque você precisa preservar a sua integridade, garantir aquilo que é necessário. Mas, como o alto amor é amor, ele se conecta ao amor ao próximo. Então
Então, a partir do momento que você se resguarda, você olha para o lado e fala assim: que tenho para auxiliar? Que posso ofertar a quem está necessitando? Já a indiferença, já a ausência de alto amor, é quando nós tentamos desesperadamente nos movimentos da vida colocar a máscara no outro sem colocar em nós mesmos. O outro morre. O outro pode até se salvar às vezes, mas a gente morre no processo de colocar a máscara. E isso não é positivo. Porque isso não é renúncia, isso é suicídio. Isso é falta de alto amor. É falta da oferta. Há pessoas que falam assim: eu faço tudo para os outros. Para o meu marido, para a minha filha, para o meu filho, para a minha esposa. Falo tudo para os outros, mas para mim não faço nada, porque eu não tenho direitos. Para os outros, tudo. Basta me pedir. Não consigo falar não. Não recuso uma atividade, mas para mim, nada resguardo. Esta é a ausência de alto amor. A ausência do movimento natural de subsistência, de autorrespeito e de autoconsideração. E o egoísmo? O egoísmo é você pegar a máscara, colocar em você mesmo. E ele pode se expressar de duas formas. Ou você não olha para o lado, indiferente, ou então você pega a máscara do outro, porque a sua pode falhar. Não importa se já tem aquilo que precisa. Importa que tenha mais, porque pode ser que vá precisar. E aí nós criamos uma série de necessidades imaginárias, uma série de irrealidades que nos faz acumular cada vez mais, exigindo da vida quando já temos muito mais do que o que precisamos. E sempre que sobra em nossas vidas, falta na vida do outro. E assim acumulamos na nossa e vai faltando na do outro. O amor que cura é o amor fraternidade que divide. É o amor que espalha. É o amor que partilha. É o amor que Jesus levava aos corações dizendo: vende tudo que tem, vem e segue-me. Porque o que tens é excesso e é supérfluo. É para atender ao seu ego, à sua personalidade, não à sua essência. Mas tolo és, porque a hora chegará em que a vida de surpresa te chamará ao retorno à prática espiritual. E então, jogado ao encontro de si mesmo, você somente levará para o outro lado aquilo que for a conquista do seu coração, que te adiantará ter acumulado no celeiro da vida, ter muito para poder gozar, se aquilo de que você se honra nada construiu para a vida. Muito melhor teria sido se ao amealhar recursos você dividisse multiplicando, porque aquele que pega o talento e multiplica é digno do talento que recebe, mas aquele que pega o talento e o esconde, este se faz desmerecedor. E aí a lei é clara: aquele que muito tem, até ainda mais lhe será dado, mas aquele que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele que muito tem e reparte, e faz do muito, muito para todos, e não muito para si, ainda mais lhe será dado, porque é fonte que brota sem cessar. É o movimento natural. Mas aquele que tem pouco, e este pouco se faz recurso de egoísmo, de insegurança, de falta de fé, então até o pouco que tem lhe será tirado, porque a vida naturalmente vai se consumindo neste ciclo fechado de si mesmo, que pouco a pouco desgasta até aquilo que está na própria intimidade. Então o amor que cura é o amor que partilha. É o amor que desdobra, é o amor que olha para o lado e fala assim: que posso ser útil. Mas só pode olhar para o lado e perguntar o que pode ser útil aquele que olha para si, olha e sabe o que tem para dar. Aquele que reconhece. Quando Pedro e João estavam à porta formosa do templo de Jerusalém, encontraram um mendigo que lhe pediu ouro. E aquele mendigo era a representação da negação, daquele que estava anulado em si mesmo. Me dá o que te sobra para manter a minha insignificância e a minha indignidade. Mas o amor que cura é o amor que promove a dignidade humana. É o amor que resgata a força interior do ser. Então, Pedro, figura profundamente humana, que caiu e levantou inúmeras vezes ao longo da história do Evangelho, que negou Jesus na sua incapacidade de testemunhar para depois resgatar a força de ser pedra sobre a qual se ergueu a igreja cristã, olha com amorosidade para aquele homem do alto da sua experiência, como se naquele mendigo encontrasse a si mesmo, anos atrás. E assim como Jesus
Passando ao longe, levado para o Gólgota, lançou-lhe um olhar de amor que não o recriminava, antes acordava nele a sua dignidade. Ele também olha para aquele ser humano perguntando: o que tenho eu para resgatar a dignidade deste? E reconhece no seu coração uma fonte inesgotável. Percebe-se instrumento da lei, médium da misericórdia, e então, conectando-se com o alto, diz: não tenho ouro nem prata, o que você me pede não tenho para lhe dar, mas o que tenho, aquilo que está repleto no meu coração, aquilo que transborda de mim, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Não te dou o que queres, te dou muito mais do que pedes. Não te dou a condição que te neutraliza e te deixa na indignidade, te dou a condição que te resgata a possibilidade de ser senhor da sua própria vida. Quantas vezes a vida nos pede isso no dia a dia? A oportunidade de servir, a oportunidade de ofertar ao outro a palavra que levanta, o auxílio, a instrução, o tempo dedicado, retirado do ócio, muitas vezes improdutivo e desgastante, em que desgastamos as nossas energias para dedicar às obras construtivas do bem, mesmo aqueles momentos de descanso em que alimentamos-nos da força de servir a vida para ofertar aquilo que tem o coração. Quantas vezes temos a oportunidade de olhar para os mendigos que estão do lado de fora, ou olhar para o mendigo que está do lado de dentro, muitas vezes implorando consideração e respeito, para dar-nos não aquilo que achamos precisar, mas para ofertarmos aquilo que a vida mostra-nos que tem no interior de cada um. A amorosidade para resgatar a grandeza de cada um de nós. Qual história aqui é diferente destes personagens? Qual de nós passou ou passa por uma trajetória diferente? Cada singularidade de cada um de nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, nos encontramos mergulhados nessa amorosidade, estamos todos sobre esse olhar construtivo do amor que cura, deste amor de Jesus. Aquele olhar que olha lá no fundo e fala assim: meu filho, você é muito mais do que aquilo que você pensa ser. Você é a grandeza que transborda para além disso. Você é muito mais que a sua dor, que o seu vício, que a sua dificuldade, que a sua luta. Você é muito mais do que a sua história, do que os seus erros e os seus desacertos. Você é um ser imortal, criado no amor, sustentado no amor, caminhando para o amor, e que se desdobrará à medida que reconhecer que a fonte não está fora, mas está dentro de si. Ah, mulher, se tu beberes da água que tenho para lhe dar, rios de água viva brotarão de teu ventre, disse Jesus à mulher no poço de Jacó. O amor que cura é o amor que orienta e que instrui. Se tu beberes desta água, rios brotarão de teu ventre. Quando o autoconhecimento nos é proposto, através da ciência, da filosofia e da religião espírita, quando o Espiritismo descortina para nós os caminhos de conhecimento da vida espiritual, de entendimento da natureza do ser, de integração à grandeza cósmica do universo, eis novamente a voz do Cristo falando nas nossas consciências. Ah, se tu reconheces a fonte da vida, rios de água viva brotarão de teu ventre, porque reconhecerás que você e a fonte são uma só e a mesma coisa, que não há distância, que esta quantidade de terra que esconde o diamante nada importa, porque o destino da terra é de perder-se, enquanto o diamante é eterno. O diamante brilha refletindo a luz maior. A terra é apenas o espaço em que ele se desenvolve. A matéria que abriga a semente, fazendo com que ela cresça para o destino daquilo que deve vir a ser. O amor que cura é o amor que educa. É o amor que leva ao raciocínio profundo, que liberta a consciência, desenvolvendo a fé, que é entrega à confiança e à sabedoria divina, mas porque compreende, dentro daqueles princípios que Allan Kardec estabeleceu, de que fé raciocinada, fé verdadeira só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a doutrina espírita traz-nos o conhecimento e o entendimento das coisas para nos dar, não motivos para afirmarmos o sofrimento, não para entendermos a lei de causa e efeito, para justificarmos a necessidade da dor, mas para que compreendamos todo o movimento natural de reequilíbrio da lei, compreendendo que a única realidade da vida é o bem imortal.
Todo o resto são mecanismos naturais da lei divina para reconduzir-nos ao bem, quando dele nos afastamos, quando nos viciamos na negação, que é o mal. Seja a negação deste mal em nós, seja a negação do mal na sociedade à parte. E para isso, o Espiritismo destrói o materialismo, destrói a matéria, que é a ilusão, que é fim, que é instrumento e não finalidade, para reconhecer na essência a grandeza maior da vida, a beleza do Filho de Deus, que nós todos somos, chamando-nos a compreender o que fomos, o que somos e o que devemos vir a ser, através de um movimento contínuo de exercício da liberdade e do uso responsável. Certo dia, um amigo espiritual nos ditou uma frase que muito fala ao nosso coração. E ele dizia assim: o Espiritismo não cerceia a liberdade de ninguém, não a aprisiona. É estrutura de auto-orientação que promove a expansão consciencial do Filho de Deus, que deseja assumir com responsabilidade a liberdade de um espírito imortal. Não é dogma que impõe regra, não é força que nos dá as normas sem as quais nós não seremos felizes. É conhecimento que nos instrui o cérebro, é sensibilidade que nos move o coração, a fim de entrarmos na posse da compreensão da lei e então nos entregarmos nela de forma clara e consciente para o uso responsável da liberdade que Deus nos deu, dentro da consciência de que somos imortais. E, portanto, temos um longo caminho pela frente. Jesus nos disse com muita clareza: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Misericórdia quero e não sacrifício. A mensagem do Cristo é uma mensagem de esperança. Irmã Sidufo nos fala com propriedade ímpar que Jesus está na terra, na sua vibração e na sua presença. E aqueles que quiserem sintonizar-se com a presença do Cristo, tenham no coração sentimento de compaixão e nos lábios uma palavra de esperança. Porque o amor que cura é compassivo. Ele não olha a dificuldade, ele olha a grandeza. Ele não olha a dor, ele olha o remédio. Ele não olha a dificuldade, ele olha a solução. A compaixão é aquele movimento que nós nos colocamos no lugar do outro, não para afirmar o outro na sua indignidade, mas para resgatar o outro no seu poder pessoal. Para dizer: você pode. Aquilo que Jesus fez com Bartimeu na cidade de Jericó. Bartimeu era um cego que estava à margem do caminho, mas que desejava modificar-se. Porque o cego é a representação daquele que não enxerga, e o mendigo é a representação daquele que nega tudo aquilo que está na sua intimidade. Mendigos somos todos nós, quando negamos as capacidades da vida, a capacidade de nos gerir, de decidir o que queremos para nós, de amadurecer, de crescer, de melhorarmos, seguindo um movimento de cura da nossa intimidade. Então, mendigo é todo aquele que nega a si, aguardando que a felicidade venha daquilo que lhe sobra do outro, da migalha da experiência alheia. Bartimeu estava lá posto, mas essa condição espiritual é uma condição que chega num nível de saturação tal que o espírito deseja modificar-se. Não consegue se sustentar porque é um movimento de negação da lei. Negar a própria grandeza não é um movimento natural. E então Bartimeu clamava em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como a pedir: me tira da caverna pessoal em que eu me encontro, porque não consigo mover a pedra e encontro-me paralisado nas minhas algemas pessoais. E Jesus, no meio da multidão, para e lhe ouve, porque a misericórdia divina ouve o chamado da alma que estava adoecida. Onde quer que esteja, aonde e em que condição se encontre, quando estamos amadurecidos e clamamos do fundo do coração, fazendo sentido e significado para o profundo da nossa alma, a misericórdia nos ouve e nos atende imediatamente, porque o amor divino está incondicionalmente à nossa disposição. Naquele instante, Jesus para no meio da multidão, olha para dentro daquele cego e diz a ele: vem. Ora, o homem era cego, Jesus estava no meio da multidão e o homem deveria vir até ele. Eis a postura do amor que cura. O amor que cura
não é piedoso, é compassivo. Na piedade, nós vamos até o outro para negar-lhe a grandeza e dar-lhe do que nos sobra. Na compaixão, nós auxiliamos o outro a levantar na sua dignidade para conquistar o que precisa. Então Jesus espera no meio da multidão e narra Marcos que Bartimeu, lançando de si a capa, levanta e vai ter com Jesus. Levanta e enfrenta a multidão. Retirar a capa é descobrir-se perante o outro. Retirar todas aquelas máscaras que o encobrem e que o negam. Retirar todas aquelas características que não o afirmam perante a sua grandeza. E enfrentar a multidão. É enfrentar a multidão dos medos, das carências, das necessidades, das dores, das limitações físicas e espirituais. É como se Jesus falasse para nós através de Bartimeu: para que haja vitória espiritual, é necessário nunca se deter na queixa, na lamentação e na negação do próprio valor. Independente do que esteja vivenciando, você é capaz. A vida sabe de suas necessidades. A vida conhece as suas potencialidades. E se a vida lhe permite viver este nível de experiência, é porque há sabedoria, seja escolhida a experiência pela alma, seja imposta pela misericórdia, é um caminho de crescimento. Então Bartimeu enfrenta a multidão. E quando está diante do Cristo, encontra o amor que cura. O amor que cura educa. Jesus olha para ele e pergunta-lhe, assim como pergunta para todos nós: que queres que eu te faça? Eu sei o que tenho para oferecer, eu sei o que você necessita, mas dentro do que você necessita e que eu tenho para oferecer, que queres que eu te faça? Desta fonte inesgotável de manancial do rio da vida, que queres beber? De onde queres se alimentar? Na força da compaixão que te resgata ou na força da piedade que te nega? Queres se fortalecer naquela figura divina que te sustenta os caprichos ou na figura divina que te liberta para a própria capacidade interior? Na força para suportar as provas ou na imaturidade rogando a Deus que liberte delas? Queres suportar as lutas da vida com coragem ou queres fugir buscando as ilusões dos prazeres sem fim para anestesiar-se dos movimentos libertadores? Diante do movimento da vida, que queres que te faça? E Bartimeu, assim como todos nós, tocado na intimidade do seu coração, olha para Jesus e diz: Senhor, que eu tenha vista, que eu enxergue, que eu veja, porque isso é muito mais profundo do que simplesmente enxergar. Ver é reconhecer os caminhos percorridos. Enxergar é biológico. Ver é perceber o que se enxerga. É reconhecer para onde a vida pode direcionar. E se nós ficamos atentos às coisas que a vida traz para nós, as pessoas que coloca, as circunstâncias que experienciamos, as múltiplas experiências que muitas vezes vêm, independente da nossa vontade, nós percebemos o direcionamento de Deus no amor que cura, levando-nos para a maturidade. Então Bartimeu é a essência libertada, dizendo para Jesus: Senhor, que eu veja, que eu enxergue o caminho a percorrer. E ele diz: então vá, que a tua fé te salvou. Vá, que você fez o movimento necessário. A multidão acompanhava Jesus, mas somente aqueles que estavam prontos eram curados. Porque o movimento de cura é um movimento de consciência perante a grandeza da lei da vida. Então, neste dia, em que nós falamos a respeito do amor, em que nós evocamos este sentimento que agora nos agasalha a todos, seja na presença espiritual amiga que nos auxilia, que nos inspira, que nos abraça, seja na presença dos familiares queridos que nos sustentam, seja na figura daqueles compromissos espirituais que nos observam de longe, ainda sem confiar na nossa fidelidade aos princípios renovadores, ainda sem reconhecer a grandeza daqueles movimentos que nos libertam a alma, Jesus nos convida a afirmar a beleza do Filho de Deus que nós somos, a reconhecer a estrutura de amor que vibra na nossa intimidade, a retirar as pedras que ocultam a beleza desse diamante no mais profundo, através do movimento de humildade, que é aquele de entrar para a própria intimidade e falar: eis-me aqui, Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz, cura-me com este amor de excelência, visita a minha intimidade, acordando em mim esta mesma experiência,
faz tudo isso fazendo de mim um instrumento da tua paz. Dá-me a oportunidade de servir. Dá-me paciência para suportar as provas, coragem e resignação perante as circunstâncias que não posso mudar, intuição e inspiração para saber, Senhor, os caminhos que me chamam, oportunidade de trabalho. Dá-me, Senhor, força e ocupação a fim de que eu não desista de mim mesmo, a fim de que eu não me segue nas personalidades opacas que muitas vezes encontro no caminho, alheias a si mesmo, mas que eu tenha a condição de olhar no espelho da consciência a beleza da tua presença que vibra dentro de mim. Ensina-me, Senhor, a olhar-me com os teus olhos de amor. Ensina-me a me ver com a mesma grandeza que tu me vês. Ensina-me a me olhar os meus irmãos, assim como tu os enxergas, absorvendo a beleza que há em cada um, o esforço, a grandeza do desejo de melhoria, de transformação, de modificação pessoal, de superação, e ensina-nos a ser família que nos valorizamos nestes princípios, deixando que as dificuldades passem, calando as vozes do ciúme, da inveja, da discórdia, para ressaltar a grandeza de todos os movimentos do amor, que curam, que libertam e que preenchem a nossa intimidade. E se assim for, nós estaremos ouvindo mais uma vez aquela voz que cantou um dia no poço de Jacó: ah, se tu beberes da fonte do rio da vida, daquela água que tenho para lhe dar, rios de água viva brotarão de teu ventre, porque a fonte se encontra oculta dentro da sua própria intimidade. Se encontra presente no mais profundo de ti mesmo, e aquilo que buscas fora, encontrarás dentro. Aquilo que desejas tanto, estar oculto na tua própria intimidade. E assim como Deus fala-nos através da vida, falará através de nós mesmos, na intimidade da intuição, na intimidade do pensamento, na intimidade do sentimento humilde, que se abaixa na sua insignificância da personalidade, para se elevar na grandeza da essência imortal. Que nós possamos refletir à luz da oração nestes princípios, aproveitando da presença espiritual amiga, para calar a voz das queixas, das exigências e da rebeldia, e simplesmente dizer na intimidade do coração: eis-me aqui, Senhor, utiliza-me a mim como for de tua vontade. Daquela maneira que Joana de Ângelos nos ensina. Não digamos dentro das nossas almas: ouve, Senhor, que o teu filho clama, mas digamos na intimidade da presença de Deus em nós: fala, Senhor, que o teu filho escuta. Que Jesus nos abençoe. Se não tiver, nós vamos para casa. Aproveitar, né? Pressão. Eu tenho. Uma reunião parte que você disse que às vezes a pessoa se preocupa mais com o outro do que com ele e tudo. Porque quando uma pessoa chega a sentir que ela está realmente fazendo tudo para as outras pessoas e para ela nada, sempre fazendo as coisas de bom gosto, com muito boa vontade, nunca de má vontade, mas que quando ela chega a sentir que ela faz demais para os outros e para ela não faz. Você tem uma sensação especial disso? Tem. Quando nós estamos sentindo que a gente se desgasta, começa a se irritar com o bem que está fazendo, quando a gente começa a exigir do outro recompensa, quando a gente começa a esperar resposta, agradecimento, reconhecimento, isso mostra que a gente está fazendo motivado por outros motivos que não prazer de doar. E o amor que cura é aquele que nos conecta à alegria de dar simplesmente por dar. E a gente só dá daquilo que a gente tem para dar. Quando a gente dá mais do que tem para dar, a gente se esvazia, não é assim? Então, a gente observa que a gente está ultrapassando o nosso limite quando o nosso corpo e os nossos sentimentos nos sinalizam. O amor que nos preenche, aquele que nos liberta, que Jesus nos ensinou, é o amor que se realiza plenamente no que faz. Não precisa de recompensa do outro, porque no simples fato de doar já se realiza em si mesmo. É uma via de mão única. Embora retorne, porque é da vida que o amor retorne, ele não tem a cobrança e a exigência do retorno. Então é importante observarmos as intenções daquilo que nos move no dia a dia, porque ela fala da natureza daquilo que a gente sente. Sim.
vai sinalizando, um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã, uma fala, outra fala, uma recusa, um direcionamento, porque a gente bota limite muitas vezes dando um soco na cara do outro. Aí o outro rola a escada abaixo e afasta-se da gente. Gera cisão, briga, etc. A gente tem que colocar limite com gentileza. É só aquela mão que bota e fala assim, para. Tá? É meu limite, o seu limite. Não dá para ser nessa intensidade, dessa coisa, mas a outra mão vai junto. Aqui, ó, vamos junto. É assim. Uma mão, outra limite, a outra conecta. Não é agressão. Então, ser fiel a si mesmo não é ser agressivo com o outro. Ser fiel a si mesmo, reconhecer o que você tem para dar, é simplesmente olhar qual é o limite de cada um em cada momento. Há momento em que o coração vai pedir sim, há momento em que o coração vai pedir não, para a mesma coisa. Tem que estar conectado consigo mesmo em cada momento para saber o que é possível a cada momento. Né? É aquilo que Jesus disse, seja se eu falar sim, sim, não, não. Quando for sim, sim, quando for não, não. Esteja conectado com você para saber qual é o momento do sim, qual é o momento do não. Porque o que passa disso é de procedência maligna, ou seja, o não na hora do sim, o sim na hora do não, é de procedência maligna. Então ficar no meio do caminho sem saber o que faz, né? Mas em relação a essa pergunta, se a pessoa não aceita, ou você não entende, egoísmo nosso, se a gente então descarta ela Problema por dela. um tempo. Não descarta, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado com essas descarta coisas. Porque a gente tem muitos deveres da vida que nos impõem muitas vezes situações complexas de serem equacionadas. E às vezes a gente já se deixou por tempos criar relações de dependência emocional que também os limites têm que ser colocados com gentileza. Né? Porque a separação brusca às vezes promove violência. Então tem que ter cuidado com essas coisas. Mas tem relações que dá. Então às vezes você tem amigos que não te nutrem mais, que insistem pela sua presença. Você não quer mais aquela convivência ali. Não é o tipo de atividade que fazia parte. Você bota um limite, você se afasta. O outro não precisa entender, não. Você pode explicar. Né? Mas o outro não necessariamente vai te entender, porque cada um julga ao outro pelos próprios valores. Eu lembro que quando eu virei espírita, por um primeiro momento eu perdi as amizades todas. Não porque eles se afastaram de mim, mas porque eu não tinha mais afinidade com eles. Depois voltaram todos. Né? Mas eu já estava firme o suficiente nos valores novos. Então, para a gente seguir o nosso caminho, a gente tem que reconhecer. Muitas vezes tem que selecionar mesmo aquilo que nos alimenta na vida. Né? Porque a porta da casa que fica aberta para a rua o dia inteiro, entra quem quer. Né? E aí vira uma balança. Não, ela fez a pergunta. Ok. Andrei, nós outros ainda temos uma dificuldade muito grande de compreender o que é emoção e o que é sensação. Eu gostaria que você falasse, gostaríamos, né, que você falasse em qual desses dois sentimentos caminhamos para o amor, qual deles seria o mais correto e como compreender quando estamos sentindo as sensações e quando são emoções. Na verdade, sensação e emoção são movimentos irmãos, são primos. Né? Nós temos três coisas que são diferentes: sensação, emoção e sentimento. A emoção e a sensação não são sentimentos. Então, a sensação é aquilo que vem através dos sensores, daquilo que nós sentimos, dos sentidos que nós temos. Né? Então, tudo aquilo que é produzido, que nos gera prazer, que nos gera dor, que nos gera frio, que nos gera calor, que nos gera todas as sensações que o corpo pode proporcionar. A emoção é resposta. Exterior, moção, movimento. Emoção é resposta ao movimento. Então, a emoção ela é a ponta do iceberg, que mostra uma estrutura que está mais complexa e mais profunda, que é a estrutura que é mais fundamental e definitiva, que é a do sentimento. É no sentimento que a gente tem que trabalhar. O sentimento é que mostra o instante evolutivo, a maturidade de cada um de nós. Né? Então, a emoção e a sensação, elas são sinalizadores, que a gente não pode deixar que nos inebrie, porque muitas vezes a gente vira escravo da sensação e da emoção, fica ao sabor delas. Elas são sinalizadores. Na hora que a emoção aparecer, a gente tem que saber dizer o que ela está dizendo a nosso próprio respeito. Eu estou sentindo raiva. Raiva é emoção. Estou sentindo medo, é emoção. O que esse medo e essa raiva estão dizendo de mim? São a ponta desse pé. Estou com raiva de quê?
Estou com raiva porque eu estou com um sentimento de desvalorização. Quando o outro falou isso, eu me senti assim. Quando eu me coloco nessa relação, eu me sinto desse jeito. Quando eu escolho dessa forma, eu tenho esse sentimento. Está entendendo? Então, o processo evolutivo que gera transformação é quando nós utilizamos da emoção e da sensação como sinalizadores para buscar aquilo que está mais profundo e reconhecer o que motiva e o que significa o que está mais profundo. E aí é nisso que a gente trabalha. E dentro desse mais profundo que conseguiríamos começar a compreender, a entender o sentimento amor, é isso? Ou já é uma outra parte? Sim, o sentimento amor é dentro desse profundo que você falou, que está muito dentro de nós. Mas há uma instância também que a gente passa ao lado disso tudo, é como se fosse uma via de acesso mais profunda ainda, que a gente vai lá no interior, sabe? Se conecta com uma alegria na vida de ofertar, de dar, de contribuir. E aquilo nos preenche. Porque também a gente não traduz o amor racionalmente, simplesmente. Né? Ele é muito ainda do campo do sentir, que não tem uma definição concreta. Então, outro dia, o Espírito Dias da Cruz, que está escrevendo um livro, junto comigo, ele escreveu uma mensagem, uma imagem muito interessante, pelo menos para mim. Ele falou o seguinte, que a gente podia comparar a nossa intimidade a uma floresta densa, em que a personalidade é a floresta. E no interior desta floresta há uma clareira, onde tudo respira e onde a luz penetra profundamente. Ele falou que para acessar a clareira, no primeiro momento, a gente tem que abrir picada na floresta. Mas depois que abriu a picada uma primeira vez, o caminho já está aberto. E aí você pode ir e voltar. E é no ir e voltar que você mantém o caminho aberto. Porque se vier para a superfície ficar, cresce e fecha de novo. Então achei uma imagem tão simples para mostrar um acesso da nossa intimidade, né? A gente precisa de exercícios contínuos para poder alcançar aquele lugar lá dentro, aonde o ser divino que nós somos habita, aonde ultrapassa tudo isso. É aquela hora que a gente se sente... não sei se vocês experimentam isso com frequência, talvez seja característica só do espírito inferior igual eu, mas de vez em quando eu tenho uma sensação assim, de ter contato com um sentimento de entrega, de doação, e fico botando justificativas para não fazê-lo, para não entregar, para não ceder, para não ser daquele jeito, né? E é simplesmente um movimento dócil que vem lá de dentro falando assim, abranda, entrega, deixa fluir, segue, né? Não precisa de racionalizar, tem só uma paz que invade e fala assim, deixa o rio da vida fluir com naturalidade. Sabe, é esse acesso, é essa intimidade dentro de nós que é onde o amor, enquanto estrutura, habita e que a gente precisa acessar, permitindo que haja esse canal que acessa essa intimidade e a gente sabe aonde buscar, porque na vida de sociedade nós precisamos das máscaras, nós precisamos de viver a personalidade, né? A gente tem que saber como se comportar aqui, ali, daquele jeito, etc. Mas podemos ter um acesso tão profundo a esse espaço dentro de nós onde a gente descansa na presença de Deus, que a qualquer momento da vida a gente se recolha na introspecção, visite esse espaço sagrado para saber como que o coração dita o comportamento nessa ou naquela situação. Porque não tem regra, não tem receita de bolo. Né? Para cada momento vai ser um movimento. E aí quando o coração ditar, é preciso ouvir. Quando a gente não ouve o coração, dá problema. Mais hora, menos hora, a vida coloca obstáculos que são pesados, né? E aí a coisa arrebenta. É uma questão até íntima, mas como estão entre amigos, né? Tudo da mesma laia. Tudo faria no mesmo saco. Superior já foi. Tem um telefone nosso tocando, que eu vou fazer a pergunta. Então para ela sair, né? É bom que você sabe. Eu estranho. Vem na frente, fica aí. Para não ouvir, né? Não, mas você estava falando daquele sentimento, às vezes, que nos invade, né? De doação, de querer fazer algo bom. E vem justamente essa incoerência
esse teu eu jogando essa ducha fria, você vê como algo positivo. Não deveríamos deixar o balão, enfim. Não vejo como algo Sim, necessariamente positivo, não. Acho que ele é positivo em alguns momentos e pode ser negativo. Isso depende se nós utilizamos da razão ou da racionalização. A razão é um atributo da alma que nos leva a refletir e a chegar à atitude mais prudente. Isso é bom. São as atitudes de prudência que se fala assim: ok, meu coração está me pedindo isso e eu vou seguir, mas não pode ser agora, precisa ser dali a pouquinho, porque eu preciso criar as condições para isso e para aquilo. Mas há um movimento que é racionalização, né? Ah, não posso fazer isso não, porque se eu fizer isso, vai acontecer isso, vai ser daquele jeito. Ah, não, você imagina desse jeito. Já não é razão. É uma série de defesas psicológicas que se mascaram de razão e fica só prendendo e limitando a gente, né? E no fundo a gente fica mantendo hábitos. E o que eu vejo, na grande maioria de nós, é um tanto de gente, muitas vezes sofrida, passando por dificuldades, a vida pedindo entrega e a gente mantendo os padrões ali, insistindo nos resultados. E aí os espíritos falam uma coisa que é muito óbvia: é ilógico você desejar os mesmos fins sem mudar os métodos. Se os métodos que estamos utilizando nos trouxeram a infelicidade em um outro campo da nossa vida, é necessário mudar os métodos. Não adianta ficar insistindo naqueles métodos. Eles já se mostraram ineficazes, né? E aí precisa entrar em contato com a sinalização interior, que é a presença de Deus em nós, para mostrar qual é o caminho agora, qual é o método novo, o que a vida pede. E muitas vezes a gente precisa confiar. Eu lembro de uma história muito significativa que esses dias fez todo sentido para mim. Eu fiz um movimento baseado nela, que é do alpinista que subiu no Alpe Suíço e caiu à noite, e na hora dele descer, ele não deu conta, porque a noite o pegou de surpresa e ele se perdeu. Mas ele estava sem a proteção adequada, a noite seria muito fria, e se ele ficasse ele ia morrer. Então ele começa a descer no escuro. Ele escorrega, cai e fica pendurado por uma corda. Aí ele ora a Deus, pedindo socorro, porque se ele ficasse naquela condição ele ia morrer. Aí ele ouve uma voz divina que fala assim: meu filho, corta a corda. Aí ele lembra do precipício, do tamanho da altura daquele negócio, e fala assim: eu vou cortar a corda, já caí muito, mas eu vou cortar a corda de jeito nenhum. Aí ele ora pedindo a Deus inspiração, e a voz fala: meu filho, corta a corda. E ele não corta. Na manhã seguinte, a equipe de busca encontrou congelado a 1 metro do sol. Então a gente tem que ter coragem para cortar a corda, né? Há momentos da vida que não são racionais, que são de sentimento. Que a gente tem que ter coragem de ter entrega e falar assim: o que eu quero fazer da minha vida? O que eu quero fazer do meu esforço, das minhas coisas? Que movimento é esse? É esse que eu quero seguir, né? E esse momento é o momento do contato com o divino, da entrega, e o momento de cortar a corda. Recentemente eu cortei a corda, né? Já encontrei o chão, ainda estou no escuro, mas tenho a confiança que vou saber o que fazer daqui para frente, porque quando a gente segue o coração, a vida sinaliza. É só a gente ter ansiedade de esperar o tempo certo, né? Porque a gente quer muitas vezes que a vida nos atenda no nosso ritmo, e a vida nos atende no ritmo dela, e o ritmo dela é o ritmo das nossas necessidades, e o ritmo até mesmo do movimento que a gente desperta nela, né? E às vezes há coisas importantes para entender e compreender dentro de nós. Muitas vezes nós dizemos eu quero, mas o eu quero é só da boca, porque lá dentro a gente está ótimo do jeito que está, né? Consequentemente não vai conseguir nada do que diz querer. Porque a gente fica às vezes confortável. Fica confortável, fica ótimo. Não consegue. Exatamente, então tem que olhar muito bem dentro de nós para reconhecer o que a gente quer de fato, os momentos, etc. Porque só quando muda lá dentro é que muda do lado de fora. A vida é um movimento uníssono, sentimento, realidade. Isso é o que acontece a quem quer deixar de fumar. Se Por não exemplo. quiser verdadeiramente deixar do íntimo, Por ele não exemplo, consegue fumar, parar de o fumar. fumante que tenta deixar de fumar porque os outros obrigam ele a deixar de fumar, ele volta. E que não é um movimento da própria intimidade. Que a mídia propriamente influencia, né? Porque tem Claro. tanto medicamento aí que... Na sua explanação, eu vi vários momentos que você referiu-se a Jesus. E em algumas vivências, experiências, situações,
eu sempre me vi confrontada com indagações de pessoas e minhas próprias. E eu gosto muito daquela colocação, o que eu faria? O que faria Jesus? Meu lugar. Nessa situação. E em alguns momentos que eu me utilizei dessa colocação, algumas pessoas tiveram essa interpretação. Mas a gente não é Jesus, estamos muito longe ainda. Né? O que é que você acha quando nós nos referimos, né, a determinadas situações Dessa forma, e nos colocamos essa... é um jeito de se defender, é um jeito de falar assim, não quero fazer não. Né? Porque essa perfeição que Jesus mostra não é o que eu quero para mim. É muitas vezes aquela vozinha lá do interior falando assim, olha, eu gosto de ficar do jeito que eu estou. Né? Desse jeito que Jesus me mostra, esse caminho que a espiritualidade me sinaliza, eu não quero. Então a gente precisa ter reconhecimento disso, porque Jesus veio para ser um referencial prático. E efetivamente o que ele fez nós podemos fazer. A gente não consegue fazer na intensidade que ele fez, mas a gente consegue dar um passo naquele caminho. Quando a gente fica falando, justificando a distância que há entre nós e Jesus, é orgulho. E a gente ficar querendo olhar o próprio tamanho. Sabe? Porque a alma humilde, ela se reconhece pequena e grande na conexão com o Pai. Aquele que se reconhece pequeno, para ficar afirmando a própria pequenez, no fundo ele se julga grande, querendo se valer pelos próprios valores ao invés dos valores cristãos. É uma forma de afirmação do ego ao invés do divino que está em nós. Né? Então a gente tem que ter muita observação clara disso, porque a comparação que nós temos que fazer não é, nesse sentido, né, do nosso tamanho, não é com aqueles que estão à frente, é com a gente mesmo. Se hoje eu estou melhor do que eu estava ontem. O objetivo da vida é a gente estar cada dia melhor. Então a gente pode se perguntar, hoje eu estou esforçando mais que ontem? Hoje eu consigo dar um passo maior do que ontem? Hoje eu me dedico mais que ontem? Hoje eu tenho mais boa vontade que ontem? Hoje eu estou melhor do que ontem? E assim as coisas vão caminhando. Né? Tendo como referencial Jesus, porque ele é a nossa referência. Essa pergunta para mim tem um significado muito íntimo do que você colocou, né? Jesus foi aquele que foi dar o consolo, foi impulsionar o que de bom, de positivo, da capacidade que cada um tinha ali. Então, quando nós paramos em determinadas situações difíceis e se perguntar o que faria Jesus no meu lugar, no sentido de que o que é que eu tenho de bom para oferecer dentro da minha condição a essa situação, para aliviar, para chorar. Eu acho que é uma reflexão extremamente madura. Né? E sobre o amor que cura, eu gostaria que você fizesse uma pequena referência, no sentido de que o amor que cura o corpo ou o amor que cura O amor que cura o espírito é o amor que cura o corpo. Né? Foi breve e profundo, né? O corpo está a serviço do espírito, mas nem sempre cura na nossa velocidade e desejo de cura. Né? Às vezes a doença é a cura, a limitação é a cura, né? E às vezes são obstáculos que a gente pediu. Eu lembro de um espírito falando com uma amiga que é deficiente física, que ela não anda desde os 6 anos de idade, usa cadeira de roda, e é muito interessante porque quando a gente sonha com ela e tudo mais, ela dentro fora do corpo, ela está plenamente andando, normal. E outro dia ele dizia para ela assim, minha filha, você escolheu e pediu essa experiência. E ela não lhe será tirada porque você merece vivê-la. Não merece porque merece sofrer. Merece porque merece ter o direito de crescer a partir dela. Mérito mesmo. Né? Às vezes é preciso ter mérito para ter obstáculos. Quanto mais às vezes a gente tem mérito, mais a vida muitas vezes coloca algumas dificuldades que parecem para a gente que as coisas pioram, quando no fundo está melhorando profundamente. Porque está direcionando a gente para aceleramento de processos profundos que vão ser extremamente compensadores. Né? Então eu penso que o grande objetivo da vida é a gente se conectar com o amor e deixar que tudo flua de acordo com a sabedoria e a misericórdia. Jesus sabe das nossas necessidades. Ele nos conduz através da intuição ao que for necessário, ao que for preciso. Né? É aquilo que o Evangelho fala, né? Deus conhece a cada um de nós pelo nome.
sabe, não cai uma folha da árvore sem que seja da sua vontade. Os cabelos das cabeças estão contados. No meu caso, muito fácil. Não tem esforço nenhum. Né? Representando assim, ele conhece pessoalmente a intimidade de cada um. Ele não é aquele ser humano, cheio de emoções duras, recompensadores, primitivos, que está distante. Ele é a força viva que está vibrando em nós, imanente e em tudo transcendente. Está na gente. Então, o movimento da vida é de entrega. É de saber a cada momento o que Deus quer de nós. Fala, Senhor, que eu te escuto. Né? E me ensina a ver os obstáculos e as limitações. Aquilo que a gente conversava hoje, né? Vindo para cá no carro. A gente tem plano para as nossas vidas. Mas se os planos da nossa vida são a vontade de Deus, nós vamos ver no tempo. Porque a gente escolhe, mas Deus determina. Ele que conhece quais são os nossos deveres, as nossas necessidades, as nossas responsabilidades, onde nós vamos ser mais úteis. Nem sempre onde a gente quer estar é onde a gente vai ser mais útil. Né? Esse negócio, às vezes, de seguir só o coração e esquecer a razão, pode ser perigoso? Extremamente perigoso. Isso é emocionalidade. Tá? Largar a razão de lado, isso é viver a emoção, não é viver o coração. Quando a gente está conectado com o coração, a gente está conectado com o ser inteiro que nós somos. Não é conectado com o coração, é só um símbolo daquilo que mantém a vida. Não é o coração no sentido da emoção, porque emoção é superficial, é movimento. É sentimento no nível mais profundo. Então, a gente tem que estar conectado ao que está sentindo, sim, refletindo, utilizando da razão, que é um atributo divino. A cabeça não está acima do coração à toa, não. Né? Mas a boca está colocada entre a cabeça e o coração, para que a expressão atenda os dois. Né? Então precisa integrar. E aí na integração a gente encontra equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Nem 8 ou 80. Uma pergunta, você está fora do tema. Não tem às vezes você está em um lugar, passa uma pessoa e fala, nossa, não vou olhar. Meu Deus, não vou nem ver essa pessoa na minha frente. Às vezes você está num lugar, só que a pessoa sorri, nossa senhora, gente, eu não estou risada dessa pessoa. Só de olhar para a pessoa. Antipatias gratuitas. Mágoa e ódio. Uma simples mágoa e ódio. Existe diferença entre esses dois sentimentos? Isso pode ser antipatia fluídica, né? De pessoas que têm características que mexem com feridas emocionais nossas, ou que têm uma qualidade de energia que se antipatiza com a nossa, no sentido da qualidade de sentimentos que vibra, dos pensamentos, das características de personalidade, né? Mas muito frequentemente são pessoas que são iguais a gente. Aí a gente bate o olho e no momento a gente se vê projetado. Só um minutinho, senão a gente pode uma pergunta e perde a oportunidade de introspecção. É melhor que você entre na resposta, que você elabore uma nova pergunta. Quando a gente se vê projetado e aquilo lá nos incomoda, é necessário que a gente pare e olhe para aquela característica em nós. Porque ninguém nos toca sem ser nas feridas que estão em nós. Quando a gente aponta um dedo para o outro, tem 3 apontados para nós. E quando a gente tem dificuldade de lidar com alguma coisa em nós, a gente vê aquilo projetado no outro e aquilo nos irrita profundamente. Aquilo nos mexe. Só de olhar, a gente vai ficar irritado. Então é bom sempre, diante das antipatias, a gente perguntar: o que eu tenho a ver com essa característica, com esse jeito de ser? Será que eu sou igual? Será que eu já fui igual? Será que eu tenho alguém igual perto de mim? Que sentimento que isso evoca na minha intimidade? Né? Que movimento isso daí faça dentro do meu coração? Porque aí a gente tem a oportunidade de autoconhecimento, sem ficar vivendo aquelas desculpas fáceis do tipo assim: meu anjo de guarda não bate com o de outro. Né? Porque isso daí é um jeito fácil de fugir da própria intimidade e botar a culpa no pobre do anjo de guarda, né? Que está ali do lado, ajudando você a tentar vencer a dificuldade com o outro. Bom, você perguntou o que é o ódio. O ódio é a ausência do amor. A sombra é a ausência de luz. A escuridão é a ausência de luz. Quando a luz não está presente, tem escuridão. A escuridão não invade a luz. A luz dissipa a escuridão. Quando a luz se faz presente, a escuridão deixa de existir. A escuridão só existe quando a luz se apaga. O ódio só está presente quando o amor está ausente. Quando o amor está aceso, não existe o ódio presente. Então, perante o ódio, a gente deve pensar no amor que adoeceu, a ponto de se recolher, a ponto de se negar. Né? Porque passa a exigir, porque passa a pedir recompensa, porque passa a buscar mais do que quer. Né? O amor verdadeiro
mas sobretudo de nossas potências, a fim de nos colocarmos a teu serviço, conforme seja da tua sabedoria e da tua vontade, Senhor. Sabemos das responsabilidades que nos oneram, a economia íntima, das ligações e dos vínculos que trazemos do passado. Mas sabemos também, Senhor, do caminho de amor que nos abre e descortina, a fim de amarmos e aprendermos, curarmos e bendizermos em teu nome. Então abençoa-nos a todos, Senhor. Compadece-te de nosso coração e fortalece-nos a vontade. Mas sobretudo, Mestre, ampara aqueles que sofrem. Envolve aqueles corações que de um e do outro lado da vida se encontram doloridos, machucados, ansiosos, angustiados, a fim de que te sintam uma presença profunda, a fim de que iluminem os seus corações, a fim de que encontrem beneditivo, esclarecimento e consolo. Sustenta todo o nosso movimento espírita e ajuda-nos a prosseguir em união e